para manter a compatibilidade com o que eu fiz lá. Então, a transformada inversa disso aqui vai ser 1 sobre a raiz de 2π. Transformada de menos infinito a mais infinito. F de ômega. 1 menos K de ômega. É elevado a transformada inversa, né? Então, é I ômega a T de ômega. Pronto. Então, isso aqui é a solução, digamos assim, a gente chama de solução formal, né? Porque aí a solução real vai depender de quem é esse F, de quem é esse K. Mas essa é a solução formal. Aí a pergunta é, então, tranquilo, né? Pode resolver fácil, né? Não, não pode, tá? Porque essa integral aqui pode ser uma integral bastante difícil de ser realizada, tá bom? Então, isso aqui, digamos assim, te leva longe no problema. Mas não é ainda a salvação da lavoura, tá? Mas, de qualquer forma, essa seria a solução formal deste problema aqui, tá bom? E veja que ela é dada em termos de integral. Na pior das hipóteses, você pode fazer essa integral aqui numericamente, tá bom? No mínimo isso. Então tá. Então essa é a importância uma das razões pelas quais a convolução é importante. E a convolução tem suas propriedades. Então, lembra que a gente sempre faz isso, né? Definir um objeto, define as propriedades do objeto. Então, por exemplo, a convolução de duas funções é comutativa. Tá? Vamos provar isso aqui, vai. Vamos provar isso aqui. E aí eu deixo os outros para vocês provarem. Então, qual é a convolução de 1 com 2? A convolução de 1 com 2 está aqui a definição. F1, F2, igual a isso aqui, com F1 aqui, e F2 aqui. Tá? Isso aqui é uma convolução, vou colocar aqui para deixar claro, de x. Tá? Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu quero, na verdade, trocar essas variáveis aqui. Então, eu posso colocar, agora, z igual a x menos y. Então, y vai ser igual a x menos z, né? De modo que ficamos com... Como o x é uma constante, né? Veja que o x é uma constante aqui, tá? Ele não está sendo integrado nem nada, tá? Então, o dy é igual a menos dz, né? Isso. Queria que fosse menos, não. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É isso mesmo. Tá certo. Porque o menos vai trocar ali. Aí fica 1 sobre a raiz de 2π. Agora tem que tomar só um cuidado, tá? Vou tirar esses caras aqui, pra gente pensar neles depois. Mas vou nem colocar igual, vou colocar uma setinha. Ó, o f de 1 era de y, mas y é x menos z. X menos z, que eu estou mudando a variável, né? O x menos y era exatamente o z. Então aqui veio para z. Como o x é considerada uma constante aqui, o dy e o dz eles estão iguais a menos de um sinal. Então tem que trocar o sinal lá. Ocorre que quando o y tende para infinito, isso é uma constante. Quando o y tende para infinito, o z tende para menos infinito. Então quando o y tende para infinito, o z tende para menos infinito. E quando o y tende para menos infinito, o z tende para infinito. Então, bota aqui. E agora, para trocar esses sinais aqui, essas ordens, né, você só troca pelo sinal. De modo que esse aqui, com os caras trocados. Mas isso aqui nada mais é, não tem problema essa ordem aqui, né? Não faz a menor diferença. E é a convolução de F2, F1 de x. Ó, demonstrou. F1 com F2, F2 com F1, tá? Fiz só um truque, né, de substituição, regra de substituição aqui, tá? Nada mais. E as outras são mais ou menos pelo mesmo caminho, por isso que eu vou deixar para vocês tentarem depois. Então aqui você tem a associatividade, F2, F3,
é igual a F1, F2, F3, e a outra propriedade é a de distributividade. Essa é mais fácil de todas de provar. É só usar a ideia da, como é que chama? Da soma de integrais, tá? F2 mais F3 igual a F1, F2 mais F1, F3. Distributiva, né? Tá? Então, essas são as três propriedades da convolução, as mais importantes. Ela é associativa e ela é distributiva, além de ser comutativa. Ok. As transformadas de Fourier têm ainda as seguintes propriedades. Também são importantes para a resolução de equações diferenciais, tá? A transformada de Fourier da derivada parcial, você lembra que nós podemos ter uma transformada em várias dimensões, né? Então, da derivada parcial com relação a x é igual a i ômega, tem que ver se é i ou se é menos i, por causa da definição que eu estou usando, tá? Eu vou fazer aqui, para saber. Aqui é assim. Bom, vou provar isso, tá? Para ter certeza que eu estou fazendo, usando o i com o sinal certo. Então, vamos lá. Proof. Transformada dessa derivada é igual a 1 sobre a raiz de 2π. Essa integral aqui é elevado a menos i ômega x dg dx dx. Né? Essa é a transformada como eu estou definindo. Então, eu estou usando aqui para definir a transformada o sinal negativo. Tá? Ó, então, isso aqui é a transformada. O que eu vou fazer aqui? É simples, né? Eu posso fazer por partes, né? Podemos resolver partes. Colocando U é igual a E elevado a menos I ômega x. Du é igual a menos I ômega E elevado a menos I ômega x dx, né? O dv seria esse cara aqui. De modo que o v seria integral disso é o g, né? É o próprio g, tá? Então f disso aqui. Aí vai dar uma coisa assim. Vou colocar assim. Vamos usar aqui. Vai ser igual àquela integral. Então vai ser u vezes v, é elevado a menos i ômega x, vezes o v, que é o g, de x, isso tomado menos infinito e no mais infinito. Tá? Vai dar zero, já explico por quê. Aí teria um menos aqui, mas aqui tem um menos, né? Então já fica mais. Aí vai ficar i ômega. Essa integral. Vou logo isso aqui. Esse cara aqui é o du, porque esse cara aqui eu já pus para fora, né? Então esse cara aqui é o du. E o v é isso aqui. Certo? Então o final é esse, para estar certo esse sinal aqui. Esse primeiro termo se anula. Opa, peraí. Não. Esse primeiro termo se anula. Eu fiz aqui do jeito que eu não queria fazer. Hoje está difícil. E eu vou colocar assim. Né? Porque não é assim que a gente escreve. Escreve assim. Pronto. Esse primeiro termo aqui vai ser zero. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que é zero? Porque é uma transformada de Fourier, tá? E para a transformada de Fourier existir, o g no infinito necessariamente tem que ser zero. Necessariamente. Se ele não for zero no infinito, a transformada não vai existir. Ops. A transformada não vai existir. Tá? Porque aí a função ela não é integrável do ponto de vista da convergência da transformada de Fourier. Tá? Então, é igual a zero. E esse primeiro termo é igual a zero, porque onde tá? Basicamente a ideia, digamos assim, a ideia intuitiva, é que quando você está no infinito, esse caso aqui está flutuando infinitamente, tá? Está com uma flutuação infinita, então isso vai dar problema de convergência na integral.
Então, para você não ter esse problema, você exige que o G vá para zero. Tá? É a classe de funções que você está conseguindo integrar. Assim, ficamos com a transformada disso. Eu vou cancelar o primeiro termo, né? Igual a isso. Professor, para não ficar confuso para quem for ler depois, é em x, né? Essa integral, não em u. É em x, isso, obrigado. É porque tinha um U. É em x, porque apareceu esse U. Né? Eu vou ficar com receio de ter feito um. É porque eu fiz um copy-paste em algum lugar. Tá, obrigado. Então é isso aí. Não, essas coisas são importantes, não aquela aqui de novo. Porque senão depois quem vai ler fica todo confuso. Tá? E isso aqui nada mais é que isso, né? Isso aqui é a transformada de Fourier da G, né? Tá? Isso aqui é igual a isso. Perfeito. Generalizando, é a próxima propriedade, tá? A próxima propriedade vai dizer que é o seguinte: a transformada de Fourier da derivada enésima vai ser igual a I ômega elevado a N, tá? I ômega vai cair N vezes, né? Não muda nada, tá? É F de G. Tá? E vejam que essa propriedade está surgindo aqui, uma coisa que conversamos isso no WhatsApp ontem, por causa disso. Esse núcleo da transformação de Fourier, é o mesmo núcleo da transformação de Laplace, menos esse izinho aqui, tá? Então é natural que apareça um I aqui agora, quando não aparece na transformada de Laplace. Mas a ideia é relativamente a mesma, tá? Bom? Tá. Então isso aqui, digamos assim, resolve a nossa vida para algumas coisas. Colocar isso como um exercício, demonstrar esse último. Mas esse aqui é bobinho, né? Um exercício só para treinar mesmo. Agora nós podemos falar da distribuição delta. A distribuição delta ela tem uma característica interessante. Agora, considere a seguinte situação. Nós temos dado uma função qualquer, foi transformada. Então fica isso aqui. Já está aqui, né? Eu posso botar aqui. F de G igual ao G de ômega, né? É igual a isso aqui. Mas, sua transformada, a transformada inversa de G, né? É dada por transformada. Vamos colocar assim, transformada, como é que eu coloco? G é igual a transformada inversa de G, né? É igual a 1 sobre 2π, só que agora muda a variável. Porque essa função é a função de x. Então isso significa que você está integrando a função g, porque é dela que você está tomando a transformada inversa, né? É dela que você está tomando a transformada inversa. Esse sinal muda porque é a inversa. E esse cara aqui, que é g de ômega, né? Sabe, né? Posso até colocar aqui g de ômega, para ficar claro isso. É com relação a ômega, né? Claro. Vai dar uma função de g de x. Certo? Então nós temos, eu vou colocar esse desse lado aqui só para ficar igualzinho lá de cima, tá? Põe esse cara aqui. Pronto, só para ficar paralelo aqui. Mas olha só que coisa curiosa. Tem uma coisa curiosa acontecendo aqui. Eu podia pegar esse G daqui e colocar aqui dentro, né? É isso que eu tô falando. Esse G aqui é aquele G lá, tá? Mas então, e a transformada. Esse cara aqui. Perdão. E esse cara aqui. É igual a transformada disso. Mas esse cara aqui é isso. Esse cara aqui é isso. Então eu posso simplesmente trocar. Agora cuidado, tá? Eu tô colocando ele aqui dentro com uma integração, que é uma soma, em ômega. Tá? E aqui tem um x. Mas aqui eu estou somando em todos os x. Então eu não posso colocar a mesma variável aqui. Isso apareceu uma dúvida lá no WhatsApp nosso, tá? Essa variável x que está aqui, ó, é diferente dessa variável x que está aqui. Porque essa está sendo somada e essa não. É importante isso, tá? É muito importante. Essa é uma sutileza que escapa a vocês muitas vezes, tá? Então tem que resolver. Pode falar. Eu não entendi por que elas são diferentes. Pelo seguinte, imagina só. Você, nesse caso aqui, tem uma variável livre, né? Porque essa variável aqui é a mesma dessa, não é isso? Porque aqui você está integrando em x, ó. Está integrando. Onde é que você está integrando? Perdão, onde está aqui? Você está integrando em ômega, né? E esse x aqui é exatamente esse mesmo x que aqui está, certo? Mas olha só,
Então, esse x que está aqui é exatamente esse x que está aqui. Agora, veja, este x que está aqui, que vai virar um x', que é esse que está aqui, ó, não tem relação com esse que está aqui. Porque ele já está sendo somado aqui dentro. Ele não é uma variável livre. Você poderia pensar assim, não, vou escrever esse cara aqui não é com x, não, vou escrever esse cara aqui com y. Ó, deu na minha telha. Pronto, enlouqueci. Ué, então quando você substituir aqui, vai aparecer um y. Vai aparecer x. Ou seja, como esse troço está sendo somado ou integrado, se você preferir, a variável y é a variável de integração, ela não é uma variável livre. E você não pode equiparar ou identificar uma variável presa com uma variável livre, tá? Sob pena de misturar tudo quanto é bola aí. Entendeu? Ou quer que mais uma explicadinha? Posso explicar e tentar explicar de outro jeito. Eu entendi, obrigada. Então tá bom. Então, é isso, né? Você pode renomear e renomeando fica claro que não é a mesma variável. Porque às vezes confunde que a gente fala, usa o mesmo x, né? Mas aqui vale qualquer variável, na verdade. Aí agora, e entretanto, de forma audaciosa, podemos simplesmente escrever audaciosa a moda dos físicos. Isso causa horror aos matemáticos. Mas nós somos matemáticos audaciosos, nós físicos. Por isso que a gente erra tanto, muitas vezes. Isso aqui pode ser, então, 1 sobre 2π. E aí eu meto aqui as duas integrais sem ficar me perguntando quem é que eu vou integrar primeiro, tá? Simplesmente meto as duas integrais aqui, boto esse cara para dentro, esse aqui é integral só em y, esse aqui é em x. Aí aqui vai ficar elevado a i ômega x menos y, né? dy de ômega. Mas o que a nossa audácia aqui vai representar? Ó, garante que eu posso trocar essa ordem. Não é óbvio que eu possa trocar essa ordem. E de fato vai ficar claro aqui que tem um G ainda, né? Tem um G aqui. G de Y, perdão. G de Y. Né? Que veio daqui, né? Não está claro que eu possa fazer isso aqui. Troquei a ordem. Então essa é a audácia, tá? É trocar a ordem. Em que trocamos. Mas note que G de Y não depende de ômega. Então, podemos escrever sem audácia agora, porque sem carregar essa audácia aqui não vai dar. Coloca esse cara aqui para fora. E a gente tem esse cara aqui, é alguma coisa. Né? Vou colocar esse 1 sobre 2π aqui. Esse cara aqui é alguma coisa. Eu não sei bem que coisa ele é. Porque essa integral é uma integral que ela não é uma função. Se você tentar integrar isso aí, isso não vai dar uma função. É só fazer a conta. Vocês vão ver que vai dar uma coisa totalmente doida. Aí, mas eu sei de uma Professor, coisa. Rapidinho, isso aí não é uma translação da transformada, não? Não. Seria uma translação da transformada aos moldes lá da Laplace, né? Se você não estivesse integrando, tá? Se estivesse integrando, aí tudo bem. Poderia ser, tá? Aí o que você estaria calculando é a transformada de uma exponencial que multiplica a g. Mas não é isso que você está fazendo, tá? Aí, se você estivesse fazendo isso, tudo bem, mas não é isso que você está fazendo. Bom, mas olha só, eu tenho g aqui, ó, e tenho g aqui. Ué, g, em princípio, é igual a g. Então, esse troço que aparece aqui tem que ser um cara que, de todos os y possíveis, ele seleciona o x. Então, olha só, isso é importante, tá? Não sabemos bem como calcular o termo entre colchetes. Entretanto, como temos de ambos os lados a equação, a função g, eu vou colocar sem o aqui, sendo que no lado direito ela está sendo integrada, é razoável imaginar que o termo entre colchetes, que depende de x menos y, né? Esse termo vai depender de x menos y. Você está integrando em ômega, então vai sobrar um x menos y, né? Seleciona, entre colchetes, seleciona entre todos os x menos y possíveis, aquele que vai pegar a função apenas no x. Ou seja,
Então, vamos escrever esse cara aqui assim, ó. Vou substituir esse objeto aqui, que eu sei que é alguma coisa de x menos y, de tal maneira que isso aqui me forneça exatamente a g. Então, tá aqui. Tá? Este cara aqui, ele não é uma função no sentido clássico do termo, tá? Não é uma função, é uma distribuição delta de Dirac. Aqui dá para colocar. Ah, ficou horrível. Se eu chamar de distribuição delta, ficou muito grande. Aí vai ficar atrapalhando a leitura. Tá? Não sei se vocês se lembram, mas nós definimos as distribuições de Dirac como sendo aqueles filtros, né, que pegam a função e calculam a função só naquele intervalinho que ela está sendo considerada. Então, eu pego o intervalo todo aqui e essa função vai pegar só os pontos, só o ponto, essa função só no ponto em que y é igual a x. Tá? A função, então vou colocar aqui a distribuição. Vou continuar falando, tá, gente? Vai acabar aqui não. Tem coisa ainda que eu posso ajudar a falar para ajudar a entender. Que seleciona a função g de y apenas no ponto y igual a x. Tá? Então, eu não sei como é que eu calculo essa tranqueira velha aqui. Mas seja lá como for, ela tem que ter essa propriedade. Porque desse lado aqui eu tenho g de x, desse lado aqui eu estou somando em todos os y. Então esse cara aqui tem que ser um filtro que mata tudo, menos o x igual a y. Tá bom? Vamos dar um exemplo de uma função. Para entendermos como uma distribuição dessas pode ocorrer, considere a função gaussiana. Agora gaussiana vai ser com g, mas não vou pôr g não, tá? Vou colocar h. H de x igual a 1 sobre raiz 2 pi S2. Essa é uma constante qualquer, tá? Menos x ao quadrado sobre 2S2. Essa integral, essa função, ela tem norma 1, ou seja, ela é integrada da 1, tá? É uma função de distribuição de probabilidade gaussiana. Vamos considerar. Considerou. Essa função é tal que a área sobre ela é sempre igual a 1. Pois, vou ver se esse J aqui para essa integral. Integral disso aqui, dx igual de menos infinito a mais infinito, tá? Vou colocar isso aqui assim. Vamos já tempo. Ó, vamos fazer essa conta aqui. Deus permita que ele faça. Ah, não faz isso. Não. Deixa eu ver se ele faz essa. Não é possível que ele saiba fazer essa. Ah, vamos tentar isso aqui. Pera aí. Pode ser que essa aqui ele saiba. É só para ver se poupa tempo, né? Não sabe. Então não vai poupar tempo na vida. Nós já calculamos essa integral lá para trás. Nós já mostramos que o que nós mostramos lá atrás aqui é a integral. Essa integral aqui. De menos infinito a mais infinito. A integral foi feita já, tá? Foi nesse capítulo mesmo que ela foi feita. Aqui no âmbito das transformadas de Laplace. Isso daqui, agora talvez ele faça. Ah, ele faz agora, safado. É isso aqui. Então vou colocar um sobre 2 aqui que ele deve fazer também. Deve fazer também, tá? Pronto, fez. Então é a raiz de 2π. Tá? Então, é igual a 1, pois isso, pronto. Então é isso. Então, o que é importante aqui é saber que a integral disso aqui, a área sobre essa função, é sempre unitária. Mas o que acontece quando a gente vai diminuindo S? Ocorre que quando diminuímos o S, essa função vai ficando cada vez mais localizada no ponto 0, x igual a 0. Ou, se preferirmos, tendo a função. Agora eu vou generalizar um pouquinho, né? Tá?
Ao invés de colocar x aqui, eu vou colocar x menos y, tá? Aqui fica x menos y, claro, tá? À medida que eu faço o S tender para infinito, esse cara vai ficando localizado com o x em torno, vou colocar esse cara aqui, o y como fixo, tá? Aliás, não vou nem colocar y, porque dá a impressão que é variável. Vou colocar um A. Pronto. Então, temos que esta função fica cada vez mais localizada em torno do ponto A. Isso pode ser visto graficamente, tá? Vamos considerar, a título de exemplo, A igual a 2. E vamos botar esta função para vários valores de S. Assim, temos as funções. Vou colocar as funções aqui. Vamos colocar vários valores de S, tá? Vamos colocar aqui. No primeiro caso, esse H, vou colocar aqui um H de S, tá? Só para dizer que ele é uma função parametrizada pelo S, tá? Vou colocar aqui H de 1, 2, tá bom. Aí põe o 2 aqui, né? 2. Aqui fica 2. Vamos colocar, não sei como é que eu faço aqui. Vou colocar 8 logo, né? Dá para entender. E esse cara aqui é 4, com o 2 que tem lá, 8 também. Tá? E vamos pensar no A igual a 2, né? Nós colocamos A igual a 2, tá? Tá? Então, eu podia ter usado outro cara aqui, né? Tem 2 aqui, fica parecendo que eu estou roubando. Mas tudo bem. Então, esse cara aqui, eu posso plotá-lo e eu obtenho uma coisa assim. Deixa eu colocar um X maior aqui. Vou colocar aqui, talvez 10. Isso, tá bom. Agora, vamos pegar, então, aqui, para S igual a 2. Agora, eu vou pegar um H maior com S menor, tá? S vai ser agora 0.1. 0.1. Então, seria 0.1. 0.1 ao quadrado, né? Certo? Aqui é 2, né? Porque o A é 2. Aqui vai ser 0.01. Então, vai ficar 0.02. Tá? Vamos plotar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui, né? 0.02. Pronto. Vai ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui. Vou mudar o eixo aqui para poder enxergar isso. Vai ter que ficar grande. 200, talvez. Muito grande. 40. Muito grande. 5. Ó, viu o que aconteceu? Vou colocar até 4, porque 4 dá para dar uma amenizada. Olha só, esse daqui é o primeiro. Para S igual a 0.1. Vou colocar esse cara aqui, é o verde. Esse aqui é o vermelho. Deixa eu mudar essas coisas aqui. O primeiro é o vermelho. Como é que eu faço isso? Labeling? Não. Load isso. Vermelho. E vou aumentar aqui o medium. Medium. Pronto. Tá? Eu podia ter feito esse aqui com um valor um pouco menor, não 2, né? Eu podia ter feito 1. Para não ficar tão dispare assim, né? Talvez seria melhor fazer assim, sabe? Com S igual a 1. Para não ficar tão diferente assim e o gráfico não ficar horroroso. Então, aqui vai ficar 2. E aqui vai ficar 2. Aí eu vou ter que fazer tudo de novo, porque senão embora. Isso aqui. Deixa. Assim tá bom. Depois eu mexo nisso. Aqui, pronto, olha aí, ele fez para mim. Ó. Para melhorar isso aqui, eu vou começar de menos 1. Menos 1. Vai até 5. Pronto. Perceberam, então? Esse cara aqui é o vermelho, é o mais achatado, né? Vermelho é o mais achatado. Que é esse aqui. E o verde é o mais com pico. Pronto. Tá? Então, o que está acontecendo? Olha só o que está acontecendo. À medida em que eu vou fazendo S tender para 0, eu vou conseguindo uma coisa tão absolutamente achatada, absolutamente picada, né?
um pico. Por que isso tem que acontecer? Porque esse S mede essa largura aqui, ó. Quando eu vou diminuindo essa largura, como a área tem que ficar igual a 1, a única maneira disso acontecer é ele ir para infinito aqui. Então, quando o S tende para 0, esse pico vai tender para infinito. Eu não posso tomar esse valor, mas o que aquele delta está querendo dizer, de modo que o que nossa função, nossa distribuição, quer dizer é algo parecido. Pois, como é que eu posso dizer isso? Ela deve ser tal que, para x diferente de a, a 0. Enquanto que, para x igual a a, dá 1. E isso mas isso só acontece no infinito, entendeu? Por isso que é uma distribuição, não é uma função. Assim, podemos identificar x menos a é igual ao limite de S tendendo para 0 dessa função. Mas isso só vai acontecer no limite. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Para vermos isso, vamos considerar pegar um exemplo aqui, só para vocês verem isso acontecendo, porque nesse esquema aqui nosso, dá para fazer essas contas o computador fazendo, né? Tome uma função qualquer, g de x, por exemplo, g de x igual a, sei lá, 3x menos 2. Vamos colocar mais, né? 3x menos 2, vezes menos 2x, mais 5, por exemplo. Vamos fazer até mais uma coisa aqui. 3 é elevado a menos x, pronto. Interessa. Tá? Isso aqui. Agora, vamos calcular a seguinte integral. A integral de menos infinito a mais infinito, essa integral aqui. Um g de x aqui. Isso aqui, ó. Nas nossas palavras, o que é isso aqui? Isso aqui corresponderia a uma aproximação, porque eu não estou tomando limite, tá? A uma aproximação da integral da função g de x. É uma aproximação se S tender para infinito. Sempre para 0. Tender para 0. E será tão boa a aproximação quanto menor for o S. Vamos ver se isso é verdade? Para ver isso, vamos calcular essa integral para diferentes. Vou pegar essa integral. Entenderam isso aqui? Isso aqui é o nosso delta, tá? Vou até escrever isso aqui. Não vou escrever não, porque não é exatamente o caso. Vamos colocar aqui para S igual a 1. Já fizemos, né? Para S igual a 1 é um lixo. Igual a 1. Tá? Aí esse cara aqui eu vou ter que calcular numérico. O que foi que ele não calculou numérico aqui? Deixa eu colocar a função aqui, perdão. Né? Se eu não colocar a função aqui, fica difícil. Tá? Então vamos calcular isso aqui. Dá para calcular, certamente. Ó, 14, lá. Tá bom. Tá? E quanto que é o G? Deixa eu colocar aqui, não. Vou colocar aqui. Porque senão eu teria que colocar o G de 0, mas eu não quero roubar. Dizer que você está pegando no 0, não vou colocar no 0, não. Vou colocar no, sei lá, no 2. Pronto, tá? Então isso aqui, deixa eu te fazer de novo a conta, tá? Porque vai mudar, né? Pronto, ficou até mais decente. Ótimo. Agora, eu vou fazer a mesma conta para S igual a 0,1. Então eu repito tudo, mas lá na minha distribuiçãozinha, não é distribuição, nesse caso é função, porque eu tô 0,02, né? Ou é 0,2? Não lembro. É 0,02. 0,1, então se for 0,02 também, 0,02. Vamos calcular esse troço aqui. Opa, 2,6, mudou um pouquinho. Vamos colocar um S absurdo. Aí nós temos
Esse S aqui é 2S ao quadrado, né? Esse aqui é 1, 2, 3. Então é 10 a menos 3. Vou colocar aqui. Fica 2 vezes 10 a menos 6. Deu vezes. Já estou com as vistas toda torta. Eu trabalhei no computador a noite toda. Tá aqui. 10 a menos 6. E aqui fica 2 vezes 10 a menos 6 também. Vamos fazer essa conta aqui? Vamos aqui, gente. Pronto, 2,62. Cada vez está convergindo, né? É um valorzinho aí, ó. Agora, vamos tomar a função, agora, g no ponto x igual a 2, para comparar. Temos que g de 2 é igual a esse troço aqui no 2. Então é menos 2 vezes 2 ao quadrado. Aqui já 4. Bom, vou colocar aqui 2 vezes 2, vai. Tudo bem. E aqui eu coloco 2 ao quadrado, né? Então vou colocar uma coisinha assim, só para mostrar que eu estou substituindo esses caras, tá? Vamos ver quanto que dá isso aqui. Eita. Tá, ele não fez a conta. Perdão. Então deixa eu evaluar numericamente. Evaluar numericamente. Ó. Olha que coisinha legal. Nessa casa aqui, ó. Na verdade, nessa casa aqui, né? Porque aqui é 2, mas aqui é 9. Então, olha só. Enquanto que quando a função está nesse tamanho, o erro já está nessa casa aqui. Quando está aqui, o erro já está aqui, ó. E quando eu vou fazer no S tender para 0, o que vai acontecendo é que eu vou me aproximando cada vez mais de pegar a função g neste ponto aqui. Este cara aqui nada mais é onde notamos que esta função, perdão, tudo bem. Essa função aqui, x menos 2, né, que é o nosso caso, é simplesmente a delta de x menos 2, você tomar o limite de x de s tendendo para 0. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Aquela conta. Se eu pegar esse cara aqui e indo com s para 0 e colocar aqui e fazer integral, eu estou pegando esta função e, na verdade, calculando nesse ponto. É como se ele fosse um filtro. Ele é uma função filtro, tá? Que pega a função g no espaço todo e seleciona a função g só nesse ponto aqui. Tá certo? Mas só se você tomar o limite de s tendendo para 0. Enquanto você não toma o limite, o que você vai obter são aproximações, tá? Essas aproximações ficarão tão boas quanto mais próximo s estiver de 0. Certo? Eu vou escrever isso. Note que se colocarmos, tá bom, um s não é 0, teremos um valor aproximado. E a aproximação será tão boa quanto menor for o s. No limite, temos o caso exato. Ocorre que o limite de uma coisa, isso aí não é uma função. Você pode dizer que isso aqui, com s tendendo para 0, é uma função. Você não pode definir uma função por um limite, tá? Como não podemos definir uma função por um limite, é por isso que ela chama de distribuição, tá? Esta é conhecida como distribuição delta Dirac. É importante entender o seguinte: a função gaussiana não é a única função que permite isso, tá? No exemplo anterior, escrevemos a distribuição delta de Dirac a partir de uma gaussiana. Há muitas outras funções que servem ao mesmo objetivo. Por exemplo, a função, se eu não me engano, é o seno de ômega sobre ômega, alguma coisa assim. Ó, escrever aqui. Delta de x menos a
é igual ao limite de de ômega. Assim, ômega tendendo para zero, até infinito, acho que até infinito. Isso. De seno de A de ômega. Isso. X menos A sobre X menos A. Olha só essa função. Quando eu faço o ômega tender para infinito, esse troço aqui vai ficar oscilando feito um louco. Menos quando x for igual a A. Quando x for igual a A, esse troço aqui vai dar o quê? Vai dar ômega. Mas o ômega está tendendo para infinito, então esse troço dá ômega. Entenderam isso aqui ou não? Ó, vou repetir. Lembra que quando esse troço aqui tende para zero, esse troço sobre esse troço aqui no limite vai dar ômega, né? Porque eu posso pôr um ômega aqui, um ômega ali, e seno de 0 sobre 0 vai dar 1, vai tender para 1, então sobra um ômega, como o ômega está tendendo para infinito, esse troço vai dar infinito, tá? Mas tirando esse ponto, isso aqui vai dar um valor extremamente baixo, tá? Para as funções, se você pegar o ômega tendendo para infinito, porque essa função vai oscilar tão rapidamente que ela vai pegar valores positivos e negativos da função praticamente no mesmo ponto, e vai cancelar esses valores. Eu podia fazer o gráfico aqui, mas se eu for fazer esse gráfico, eu não consigo fazer o resto da aula, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte, como exercício, vocês vão estudar essa função, essa distribuição. Da mesma maneira. Aqui, gente, eu sei que muitas vezes esses exercícios vocês nem olham. Olhem, tá? É importante isso aqui, tá? Entender direitinho o que é essa distribuição é uma coisa importante, mas vocês só vão entender se vocês meterem a mão na massa, tá? Senão, ficar só ouvindo aqui, vão saber que eu sei. Bom, agora aplicações, né? Essas distribuições são muito importantes no âmbito da física. Aparece o tempo todo já. Na mecânica quântica aparece o tempo todo, no eletromagnetismo aparece o tempo todo, na mecânica, em determinadas situações, aparece muito também, tá? Pois elas permitem que descrevamos certas distribuições de carga ou massa, entre outras aplicações. Por exemplo, uma carga pontiforme. Origem. Então, esta carga pode ser representada por Q, a distribuição de carga dela, tá? Espaço é o quê? É uma carga Q. Fora do X tem? Não, não tem. Então o X vai selecionar só o zero. Fora do Y tem carga? Não, não tem. Então o Y também tem que ser zero. E fora do Z tem? Não, do Z igual a zero? Não, não tem. Então esse cara aqui, ó, vou dizer o seguinte, na origem não, no ponto, para não ficar muito trivial. No ponto 0, 2, menos 1. Pronto. Aqui vai ficar 0, 2, menos 1, dá mais 1. E... Nossa senhora, estou fazendo as coisas todas doidas. Espera aí. C mais 1. Tá? Então isso aqui é uma densidade de carga volumétrica, mas ela é volumétrica em que sentido? Ela está localizada num ponto. Então, para você dizer que uma carga que era para ser volumétrica está num único ponto, você usa as distribuições de Dirac. Aqui você está matando todos os y que não são 2, aqui você está matando todos os z que não são menos 1, e aqui você está matando todos os x que não são 0. Então a carga está no ponto 0, 2 e menos 1. Tá? Por outro lado, se temos um plano carregado em t igual a 0, com densidade de carga sigma superficial, né? Densidade superficial de carga constante, tá? Ele é um plano homogêneo. Então, podemos escrever o de x, y, z. Agora, olha só. O único lugar onde as cargas não se anulam, é no z igual a 0. Para qualquer x e y, se o z for igual a 0, a densidade superficial é sigma. Mas para qualquer z que não seja igual a 0, ou seja, se eu estiver um pouquinho acima do plano, um pouquinho abaixo do plano, qual é a densidade de carga? 0, porque não tem nada lá. Tá? É isso. Então, para vocês treinarem, um exercício, escreva a densidade de carga de uma linha infinita que fica sobre o eixo z igual a 2. Pronto. Um mais complicadinho é escreva a densidade de carga de um anel circular de raio A. Um outro exercício é escreva a densidade
superficial de carga ter uma calota esférica. Pronto. Anel circular, densidade superficial, não, densidade linear. Aqui também densidade linear. A linha, né? E uma linha infinita, tudo bem. Linha carregada infinita, né? Um fio, pronto, melhor. E o carregado infinito de densidade linear, de carga linear, de carga igual a lambda. Densidade linear de carga de um anel circular de raio A. E escreva a densidade superficial de carga de uma calota esférica. Isso aqui eu acho que eu vou fazer como exemplo, sabe? Vou fazer como exemplo aqui. Não, deixa como exercício. Aí vocês dão uma raladinha, tá? Bom, a identidade de Parseval, para a gente finalizar, eu acho que na última aula eu faço só essa coisinha com equação de calor e a gente faz um exercício, alguma coisa assim, sei lá. Tá? A identidade de Parseval, ela diz o seguinte, é um teorema, na verdade, né? É definida. Eu já vou colocar como teorema. Vejam I de ômega e H de ômega, as transformadas por I, as funções G de x e H de x. Então, é sempre verdade, integral de menos infinito a mais infinito, que H de x, G estrela, x de x é igual, ou seja, você pode tomar essa integral em qualquer um dos dois espaços, tá? E vai dar o mesmo valor. Isso é importante. É importante pelo seguinte, porque às vezes é muito mais fácil fazer no espaço ômega do que fazer no espaço x, tá? E você sabendo que vale a mesma coisa, é mais fácil fazer então num deles, tá bom? A demonstração disso, vou colocar aqui, mostrando, e mostra que o valor da integral apresentado não depende de qual espaço está sendo utilizado para realizar a operação. O valor será sempre o mesmo. Demonstração, né? Demonstração é simples. Demonstração é a seguinte, você pode começar de qualquer um dos dois lados, tá? Muito parecido com o que a gente faz no teorema da convolução, só que sem as chateações de lá. Tome isso. Ora, eu posso escrever isso aqui como a transformada inversa desses caras aqui, certo? Eu tenho que fazer aparecer as transformadas, né? Aliás, eu vou começar desse cara aqui, que aí fica mais fácil. É a mesma coisa, mas eu gosto mais de mexer nesse espaço. Aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar, esse primeiro termo é 1 sobre a raiz de 2π. Então, né? A integral de menos infinito a mais infinito vão ser 3 integrais, né? E cada um daquele h e g lá tem uma integral associada aí. H de x é elevado a menos de ômega x de dx. Para dar o h de ômega. O outro termo é esse aqui, ó. Só que aqui agora é o g. Agora lembra que eu estou meio complexo, né? Por isso que é importante ter o complexo lá, conjugado. E na hora que eu estou tomando o complexo conjugado, esse sinal aqui muda. Aqui são duas somas diferentes, tá? Ambas são tomadas em ômega, tudo bem, não há problema. Mas tem que tomar cuidado, porque aqui é x, aqui é y, tá? E, z, como você quiser dar, tá? Então, não pode usar a mesma variável, porque senão dá pau, né? Aí vai ficar 1 sobre 2π. Porque eu passei para fora. Aí fica esse cara aqui. Aí vem esse cara aqui. E ainda tem essa integral aqui. E a integral está por fora de tudo, que é o de ômega. Mas aí é o seguinte, eu sou físico, né? Então eu sou um inconsequente. E aí o que eu vou fazer? Um inconsequente matemático. Eu vou simplesmente pegar e falar assim, não estou nem aí para a ordem dessas integrais. Se a natureza ela é matemática, é porque isso aqui deve dar certo. Deus me livre.
Aí você pega, passa tudo que é integral para cá, essa é a inconsequência. Aí você pega esse termo aqui e fala assim, deixa esse cara com esse aqui. Esse dx, dy, eu vou pôr tudo para lá. E agora, uma das integrais, que é a integral em ômega, ó, eu vou fazer aqui, ó. Veja que aqui é I é elevado a I, ômega, y menos x, né? Ó, é a mesma coisa que ter um y menos x. Não, contrário, x menos y, perdão. X menos y. E esse 1, 2π eu pego junto com esse cara aqui. Perdão. Aí, mas quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é a delta de x menos y. Esse cara aqui, que nós acabamos de ver lá em cima, é a delta x menos y. E o que a delta faz? A delta seleciona a função que está aqui num valor x igual a y. Então, quando você integra... Então, vamos escrever de novo, tá? Escrever de novo aos pouquinhos, porque senão não funciona. Eu vou reescrever isso aqui. Tirando esse treco todo e colocando no lugar esse. Veja que uma integral já foi, né? Agora, a outra integral, ó, eu vou pegar... Ah, já foi a integral de ômega. Pronto. Tá? Aqui eu teria que pôr de ômega aqui dentro, né? Já foi integral de ômega. Aí, aqui agora, ó, eu pego esse cara aqui e põe para cá. Então, dy aqui. Esse cara aqui vai fazer o quê? Ele vai selecionar o g apenas no y igual a x. Apenas no y igual a x. Então, isso aqui... Deixa eu só um igualzinho. Então, isso aqui vai ser igual... Aí eu posso até colocar aqui. Integral de h g estrela. Este g estrela apareceu porque você está pegando o g estrela de y e está pegando, selecionando só quando x for igual a y. Está aqui. Mas esse cara aqui é igual a esse. Bom, vai demonstrar o teorema de Parseval. Tá? E a equação do calor ficou para a aula que vem. Realmente não dá tempo de fazer aqui agora. Eu ia chegar até 10h30, mais ou menos, para poder fazer isso. Então deixa como tá, tá? Na aula que vem eu termino, na sexta-feira a gente faz a prova. Ó, tá bem assim. Tudo bem? Alguma pergunta? Foi uma aula mais pesada hoje, tá? Foi uma aula mais cheia de novidades, né? Principalmente essa questão das distribuições delta, que é uma coisa com a qual vocês não estão familiarizados, né? Então isso causa, às vezes, uma certa estranheza. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, estou aqui, pode perguntar. Mas é importante que vocês peguem essa parte pesado, tá? Para trabalhar isso aí pesado, porque essa agora é uma parte que, como eu falei, vocês não têm muita desenvoltura ainda, tá? Então precisa de trabalhar essa desenvoltura e não deixar para fazer isso faltando 30 segundos para a prova, tá? Então é isso. Então, finalizar esse treco aqui e vamos finalizar a nossa... Professor, oi. Eu tava em dúvida aqui de quando que eu sei quando usar a transformada de Laplace, quando eu sei quando usar a transformada de Fourier. É uma boa pergunta, Isso vai depender, na verdade, do seu problema e das funções que você pode trabalhar, tá? Se você tiver pressupondo que as funções de solução suas são funções que não são integráveis, do ponto de vista da transformada de Fourier, é interessante você trabalhar usando transformada de Laplace. De modo geral, equações ordinárias, você usa Laplace porque você garante que quase sempre as funções que estão ali, elas são integráveis por Laplace, 99,9% dos casos. Em situações que você tem mais de uma dimensão, aí você sempre, digamos assim, vai trabalhar com Fourier. Nem sempre Fourier vai ser aplicável, mas também Laplace não seria, porque Laplace é em uma dimensão. Então você vai trabalhar com Fourier. Então a equação do calor, por exemplo, é uma equação em 4 dimensões. 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Se você disser que o calor está se distribuindo numa barra, aí vira linear. Mas mesmo linear são 2 dimensões, uma espacial e uma temporal. Então essa é uma equação diferencial parcial que é interessante ser resolvida usando Fourier, tá? Por ser parcial, né? Por ser uma equação parcial, tá? Então, de modo geral, é isso. Você, quando tem equação parcial, você já tenta Fourier transformada, né? E quando você tem ordinária, você tenta Laplace. Mas, evidentemente, que não é tão simples assim, né? Em alguns casos, isso pode não funcionar, tá? Mas, de modo geral, é isso. Bom? Mais alguma questão, gente? Não? Professor? Oi. Só para confirmar, então a função delta de Dirac, ela, toda, dependendo do que você quer filtrar, ela vai ter um jeito, ela não vai ser igual, tipo, para todos. Sim, por exemplo, aqui você quer filtrar um plano carregado. Então, o seu resultado é isso aqui. Porque você só quer matar no eixo Z. Ou seja, você não tem carga em lugar nenhum do Z que não seja o Z igual a zero. Z igual a zero é o plano XY, né? Você está dizendo que no plano XY, esse cara aqui tem essa carga aqui. Esse cara aqui, você está dizendo que ele é um ponto, por quê? Porque você no eixo X matou todo mundo menos o zero. No eixo Y você matou todo mundo menos o Y igual a 2. E no eixo Z você matou todo mundo menos o Z igual a menos 1. E aí você então tem uma carga que está no 0, 2, menos 1. Tá? Aqui você tem um plano que está no
plano XY, né? No plano Z igual a 0. E por aí vai. Aqui na calota esférica, você vai ter uma carga distribuída sobre uma esfera. Evidentemente que as variáveis para usar aqui são as variáveis esféricas, né? A densidade linear de carga, você vai ter o quê? Você vai ter uma carga no eixo Z, né? Não, aqui é um anel circular, perdão. Tá, mas o primeiro aqui é esse, o primeiro aqui é no Z igual a 2. Então você vai ter uma distribuição do tipo, ela vai ser diferente de 0 quando você estiver sobre o eixo Z, mas quando o Z for igual a 2, peraí, sobre o eixo Z igual a 2, não, sobre o eixo Z igual a 2, isso não é um eixo, né? Isso aqui não é um eixo, é um plano, né? Eu quis dizer que era o eixo em que o ponto dele no plano era igual a 2. Então, vou colocar assim, XY igual a, sei lá, 2 menos 3, tá? Então, no ponto do 2 menos 3, você tem uma carga que se distribui em cima de todo o eixo Z que está ali. Pensa no plano, pensa no ponto XY. Nesse ponto XY, marca o 2 e o menos 3. Agora, puxa para cima e para baixo uma linha. Essa linha, com aquela carga que está ali, vai ser uma delta, que é uma delta de x menos 2, vezes uma delta de y mais 3. Tá? Então, uma distribuição de carga nesse sentido. Vocês vão precisar de dar uma lida nisso aqui. Isso aqui ajuda demais a fazer conta. Mas vocês vão precisar de dar uma lida para se convencer disso com mais propriedade. Tá? Vocês vão ter que se apropriar desses conceitos, tá bom? E aí usem bastante o WhatsApp lá. Ele vai poder ajudar bastante nessa, né? Porque vão surgir dúvidas e tudo mais, aí a gente vai tirando tudo por lá até quarta-feira, tá bom?